bem, o tempo está correndo. Quem era Asaf? Nós vamos muito falar dos salmos de Asaf, né? Asaf era um dos cantores, um dos levitas escalados por Davi. Davi, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 31, os irmãos podem ver ali, ele tem uma escala ali. Davi fez uma escala para que a liturgia fosse bem organizada no culto, no templo, depois que Davi levou a arca para um determinado lugar. O templo ainda, é lógico, não tinha sido feito, mas era a tenda, o lugar onde o pessoal sacrificava e cultuava a Deus. Então Asaf não era nada mais, nada menos do que um ministro de música, aquele que dirigia o louvor a Deus, que ministrava o louvor a Deus. Então este é o Asaf. Ele, é bom lembrar também, nós estamos aqui numa escola dominical, aprender, né, é sempre bom, que Asaf escreveu o Salmo 50 e escreveu também do Salmo 73 ao 83. Então são esses os salmos. Eu não vou encontrar salmos de Asaf em outros lugares, a não ser Salmo 50, 73 a 83. Então aqui é o início do terceiro livro do Saltério, começa com este salmo. Então, agora nós podemos ver o pecado de Asaf, trabalhar aqui com esse título, o pecado de Asaf. Por que Asaf pecou? Asaf pecou porque ele começou a invejar a prosperidade dos ímpios, dos perversos. Ele via a vida e o progresso dos perversos, e ele então desejava aquilo, ele cobiçava aquilo. E eu estou fazendo aqui a introdução, mas depois ele vê que não era bom aquilo para ele, e ele continua descrevendo como procedem, como o perverso, né, os perversos. E depois, no versículo 17, que é o ponto culminante do texto, ele entra no templo de Deus, e daí então, nós vamos trabalhar também com esse versículo aqui, vamos dar bastante ênfase a esse versículo, templo de Deus, o santuário de Deus. Quando ele entra no santuário de Deus, então aí ele começa a perceber a corrupção que os cercava e como ele estava se comportando daquela maneira. E depois então, a partir do versículo 17, então ele começa a refletir, então ele retorna ao seu caminho que ele estava. É a mesma coisa de uma pessoa quando vai caminhando. Aqui é uma ilustração, uma pessoa que vai dirigindo um carro, de repente ele pega uma estrada, descendo e vai dando um lamaçal, num lugar difícil, e ali ele acha um retorno lá embaixo, um contorno para ele voltar para pegar ali a estrada principal, pavimentada, onde aquela pessoa estava dirigindo. Então isso aí é uma ilustração para nós entendermos bem como aconteceu com Asaf. Nós temos também uma ilustração que fala de um pregador, que ele pregando sobre o pecado, ele usou a seguinte ilustração. Um gerente de uma empresa, ele foi contratar alguns motoristas, e ele usou, para ele falar do pecado, do perigo do pecado na vida do crente, ele usou a seguinte ilustração.
esse gerente, então, mandou que alguém fosse selecionar um motorista entre muitos. E a pergunta era: bom, se você vai dirigindo o seu carro, o carro da empresa que você vai trabalhar, num lugar, e ali só cabe o seu carro e para baixo tem um precipício, uma ladeira, como você faz? Aí uns falavam, eu fico 1 metro longe do precipício, outro falava, eu fico meio metro, outro falava, eu fico 2 metros. Aí teve um que teve a ideia de falar, eu fico longe do precipício o máximo que eu puder. Então esse foi o selecionado ali para trabalhar naquela empresa como motorista. Então, nós como crentes também, nós precisamos, estar longe do pecado. Nós precisamos ter, assim, uma arrelia ao pecado. Não deixar que o pecado, não deixar que fiquemos perto do pecado, porque ele contamina. E se nós pecarmos, nós temos o nosso advogado, que é Cristo. Então é isso, estas ilustrações, nós vamos entrar no texto. Então, Asaf, os versículos chaves aqui para esta lição, seriam os versos 2 e 3, que diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, esses 2 versículos aqui, eu escolhi eles entre todos para ressaltar, dar ênfase à situação do salmista Asaf. Então, nós vamos ver aqui, começar, Asaf, por que isso aconteceu com ele? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Agora, o porquê que isso aconteceu? Aconteceu porque ele deixou de olhar para Deus, ele deixou de valorizar aquilo que é sagrado na sua vida. Nós dissemos que esses cantores que foram selecionados lá por Davi, eram 4, nós vamos ver os salmos deles no livro dos Salmos, e esse Asaf certamente levou alguns dias para ir à casa do Senhor para ministrar. E ele, em ficar longe da casa do Senhor, certamente ele começou a observar a vida dos perversos, E então aqui o versículo 2 fala da consequência dele desviar os olhos de Deus. Em vez dele olhar para Deus, e quando ele desvia o seu olhar para Deus, e passa a olhar para os perversos, o que estava acontecendo na vida dele? Ele estava sendo egoísta, ele estava pensando em si próprio, ele estava tratando a sua vida com egoísmo, desejando, ambicionando aquilo que não era dele, aquilo que era dos outros. Na verdade, nós podemos, não é cobiçar, mas pegar uma boa forma de alguém que foi bem sucedido no negócio. Nós não podemos também levar ao extremo, Alguém que foi bem sucedido em um determinado negócio e fazer algo daquilo para nós, ou igual aquilo, em outro lugar, é lógico, não na rua dele ali, no bairro dele. A gente pode fazer isso, mas isso aí é uma forma comum da humanidade. E também aqui não podemos também extremar aquelas pessoas que são crentes,
são bem-sucedidas na vida, não é nada disso. Aqui, Asaf, ele está aferindo a sua vida com a vida dos perversos, daqueles que prosperavam. Então, houve essa consequência, o versículo 2 fala da consequência, quase resvalaram os meus pés, os meus passos, quase caí. E o versículo 3, ele explica o porquê, é porque versículo 3, ele invejava os arrogantes. Então, aí do versículo 3, ele explica o seu pecado e a causa do seu pecado. E ele explica também como estava procedendo os perversos, versículo 7, Versículo 7. Aliás, o versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que o cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Então, ele começou a olhar a vida dos perversos, e viu que eles não tinham preocupações, o corpo deles, era um corpo sarado, certamente, hoje não é diferente, a gente vê as pessoas, nada contra a pessoa ser um atleta, ser saudável, nada contra isso, mas Asaf, ele via a vida deles, comparando a sua vida e tendo inveja, tendo cobiça dos perversos. Prosseguindo, não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos, como os outros homens. Daí a soberba que o cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Então, o versículo 7, o coração deles é cheio de malícia, a mente ocupada em fazer planos perversos. O versículo 8, vamos voltar a falar no versículo 6, estou adiantando aqui, mas versículo 6, vamos dar uma ênfase ali aqui. Daí a soberba que o cinge como um colar. Então, ninguém coloca um colar ou um cordão de ouro e depois usa o colarinho por cima, Geralmente, o cordão ou o colar, ele é para ser visto, É para ser visto. Colar de pérola e coisas assim, então ele é para ser visto. Nada contra usar um colar, mas aqui o salmista, ele aqui está dizendo que a soberba deles era como um colar, aquilo que mostrava, aquilo que era para se mostrar. Então nós vemos hoje a competição, as pessoas, elas se competem. Se uma tem um carro bom, a outra, para competir, quer comprar o melhor. Estamos falando de pessoas lá do mundo. E aqueles, que faz uma coisa assim, a pessoa muitas das vezes ela faz uma coisa para mostrar, isso é pecado. Então, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Então, a violência do perverso, ela envolve o perverso. Então, no caso, o crente, ele é revestido de santidade, é o contrário de violência, a benignidade, a benevolência, o amor, a graça de Deus, é o contrário daquilo que é violência. Então o crente, ele se reveste destas coisas. Agora,
o versículo 8, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Então eles escarnecem, motejar aqui é escarnecer, eles escarnecem, fazem plano para prejudicar os outros, é o que o versículo está dizendo. Versículo 9, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Então a vida que o perverso vive aqui, Asaf vendo a vida deles, né? Então ele nota isso também, esse detalhe, e aqui em outras palavras, eles falam mal de Deus, e com orgulho dão ordem aos homens aqui na terra, em outras palavras aqui, clareando um pouco aqui a nossa versão, aplicando aqui outra versão, né, que foi lida, então só para clarear um pouco, para ficar fácil para entender esse versículo 9, vamos repeti-lo, contra os céus, né, isso é os perversos, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Então, trazendo na tradução, na versão fácil para ser entendida, falam mal de Deus e com orgulho dão ordem aos homens aqui na terra. Agora, dos versículos 10 e 11, Asaf vê o povo de Deus sendo influenciado pelos ímpios. Interessante, né? Além dos ímpios, ele ser assim um alvo para que Asaf desviasse os olhos de Deus, e Asaf então vê outras pessoas também seguindo essas pessoas. É comum, né, no meio evangélico, a pessoa seguir outras coisas, seguir o conselho de outro, o conselho dos ímpios, igual foi lido aqui no primeiro texto desta manhã, né? O escárnio, aqueles que seguem o conselho dos ímpios. Então é comum, e Asaf percebia isso, além dele estar deixando de olhar para Deus e olhar os ímpios, então ele já via também pessoas seguindo esses perversos. Então, o que Asaf vê, o versículo 10 diz assim: por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos solvos. Beber, largos solvos, é beber gostando daquilo que está bebendo, né? Em outra versão diz aqui, o versículo, assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Agora o versículo 11, versículo 11 diz assim, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Isso aí é o povo de Deus falando, o povo de Deus, além de ir atrás desse povo, além de seguir o caminho dos perversos, além de crer naquilo que eles dizem, ainda pergunta, uma pergunta irônica, o versículo 11, e diz, como sabe Deus? É uma ironia que eles fazem, né? Aqui Asaf está falando de crentes, do povo de Deus, do povo que reunia também junto a ele na comunidade ali onde ele estava, o povo de Israel. Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então, aí no caso, o crente que crê, que segue atrás do ímpio, e crê no que o ímpio fala, que eles dizem, ele perde o temor. E o ponto culminante para a queda do homem, do crente, é a perda do temor a Deus, né? Então o crente, se ele perdeu o temor a Deus, então ele precisa rever o seu conceito, né, como crente.
E esse conceito é voltando para a palavra e para a oração. Então, perdeu o temor. Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Então, isso é o crente falando, né? Aqui no versículo 11. O Altíssimo não vai saber disso. Ele não vai descobrir nada disso. E ele continua seguindo, né, o perverso. Dando prosseguimento, são muitas coisas, então a gente tem que anotar aquilo que Deus vai falando com a gente ao longo das leituras do texto, porque a pessoa, quando vai pregar, a gente lê o texto várias vezes, né, para que o texto entre na gente e a gente entre no texto, né. Agora, dos versículos 12 a 16, é a reflexão que ele faz. Ele põe à prova o seu conceito sobre Deus. Aí está piorando mais a situação de Asaf. O versículo 13 diz assim, vamos ler na nossa versão aí, os irmãos certamente estão com a Bíblia aberta, versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Então aí os versículos 13, ele fala, será que vale a pena eu ter continuado crente, ter mantido puro o meu coração? Será que está valendo a pena? Ele bota à prova o seu conceito de Deus, aquilo que ele conhecia de Deus, ele estava botando aquilo à prova. E o interessante é que o versículo 16 diz assim, o versículo 15, se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Ele está falando dos filhos de Deus, só em ele pensar. E o versículo 16, só em refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Irmãos, esse versículo 16, ele é muito profundo. Por que eu falo assim? É porque o crente, ele não pode lutar contra o pecado sozinho. Ele tem que lutar contra o pecado com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com a vida de santidade, procurar ter uma vida de retidão diante de Deus. Ainda que o pecado venha sobre ele, ele tem que refletir sobre ele. Ele não pode lutar contra o pecado sozinho. Ele não pode advogar a sua causa. Até na lei comum dos homens, né? Por exemplo, se um advogado, ele comete ele faz alguma coisa contra a lei dos homens, ele não pode ser advogado dele mesmo, ele tem que contratar outro advogado, para aquele advogado ir ao juiz, falar sobre ele. E muitas das vezes, nós advogamos a nossa própria vida, nós queremos tomar conta do nosso pecado, cuidar, tratar do nosso pecado, isso não pode. O salmista aqui ele falou, é muito pesada tal tarefa para mim, eu cuidar desta situação. Ele achou um peso muito grande na vida dele. A palavra de Deus fala, filhinho, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, é Cristo, é o nosso advogado, aquele que vai cuidar da nossa causa, ou seja, do nosso pecado diante de Deus. Então, achei muito pesada tal tarefa para mim. Agora, o versículo 17, né, que é a virada, a vida dele,
até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, quando ele entra no santuário, irmãos, aqui não tem nada de místico aqui. Não é ele entrou na igreja, o pecado dele ficou lá fora. Não existe. Não existiu isso aqui na vida de Asaf. Na mente e no coração dele. Ele entrou no templo, não teve nada de misticismo. Eu vou na igreja e tal, porque tudo bem, a pessoa vem na igreja para cultuar, para fortificar a nossa fé, para ouvir a palavra, para cantar, expressar nossa gratidão a Deus. Mas aqui, nesse sentido aqui, não teve nada de... Não é a mesma coisa de abrir a porta de um carro, pegou a chave lá, apertou o controle, abriu a porta do carro, nada disso. Por quê? Certamente, a palavra não fala, mas ele entrou no templo, e o que tinha no templo? No templo, tinham duas coisas principais, né, no templo. Uma coisa era o sacrifício dos animais ali, do cordeiro inocente, apontando para Cristo. E tinha também a ministração da palavra pelo sacerdote. Então, quando Asaf entrou no templo, que ele viu o sacrifício dos cordeiros lá, dos animais inocentes, certamente ele viu Cristo lá no Calvário. Ele falou assim: virá um para tirar esse pecado que eu cometi, que é Jesus. Porque até Jesus, antes de Jesus ser crucificado, então todos olhavam para frente, lá para o Calvário. Aqueles que refletiam sobre a palavra, sobre o sacrifício. Nós hoje, refletimos para o passado, para aquilo que Jesus sofreu na cruz, para pagar os nossos pecados, nossas falhas, nossa transgressão. Então foi isso que aconteceu na vida de Asaf. Ele, olhando ali o sacrifício dos animais, ele pôde refletir no sacrifício de Cristo, o Messias, aquele que viria para salvar a humanidade do pecado, aquele que vinha para pôr fim à escravidão do pecado. E também ali a ministração da palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para penetrar no coração do homem e transformar um coração de pedra em um coração de carne. A palavra de Deus, ela tem poder para perfurar o coração, puncionar o coração do homem, fazer com que o coração de um pecador mais perverso possa ser regenerado, possa ser transformado. Então, duas coisas aconteceram no templo: o sacrifício de Jesus e a ministração da palavra é o que mudou o conceito de Asaf. Então, Asaf, ele pode falar, eles estão tendo a satisfação deles aqui, aquilo que estão usando aqui perversamente, mas aquilo que estão usando vai ter fim. Então, Asaf, ele pôde entender isso aí. Aí, em versículo 18 em diante, ele disse, aí começa a abrir a sua mente, ele começa a refletir sobre a vida do ímpio. Aí ele fala, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então, muitas das vezes Deus dá corda, dá riquezas, o perverso, Deus deixa ele seguir o caminho dele. Mas diz a palavra que Deus, tu, ó Pai, falando já com Deus, tu, Senhor, não tem a palavra aqui, mas tu
Certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Aqui esse versículo 20, Asaf então entende que chegará um momento, o tempo, em que Deus vai tratar com o perverso, ou seja, o tempo do juízo de Deus, enquanto que o crente em Cristo, ele vai acordar, ele vai ser despertado para viver na presença de Deus. O ímpio não, o ímpio vai se retratar diante de Deus, é o juízo de Deus, é aqui o versículo 20. Dos versículos 21 a 22, aí já fala do arrependimento de Asaf, a sua expressão, descrevendo o seu estado ridículo, né? Os versículos 21 a 22 fala sobre isso aí, o arrependimento dele. Depois que o arrependimento vem no coração dele, aí ele vê como ele estava sendo ridículo. Vamos, versículo 21, diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Então o coração amargou, o coração dele ficou triste, foi compuncionado, foi ferido pela palavra de Deus. Então, vem o arrependimento na vida dele, e a sua expressão descrevendo o seu estado ridículo depois do arrependimento. Diz assim, versículo 21, quando o coração se me amargou, as entranhas se me comoveram, e eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Então aqui Asaf, então ele se sente humilhado até, pelo seu estado de pecado, agora ele em contato com a palavra de Deus e com o sacrifício do Cordeiro. Então aqui, Asaf, ele vê, né, o seu estado ridículo, no versículo 22, diz assim: eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Então ele diante de Deus, agora ele se sentindo arrependido, ele vê o seu estado de antes, ele se sentia como um animal, na outra versão fala, ele se sentia como um irracional, uma pessoa que não tem inteligência, uma pessoa que não tem consciência do bem e do mal. Então ele se sente no ridículo. E o versículo 25 em diante, ainda é o versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Esse versículo 25 é interessante, que na outra versão ele diz assim: no céu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Então aí o Asaf, ele sentiu que nada aqui deste mundo ia servir para ele, mas o que ia servir para ele era só a presença de Deus, depois que ele alcançou ali o arrependimento de Deus. Então ele pôde
caminhar na sua estrada de antes, mas agora uma estrada pavimentada, em retorno à glória de Deus. Então, nós vemos aí o versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os versículos 14 e 16 falam disso aí. Os versículos 14 e 13, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de seus filhos. Só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então aqui o versículo 26 está em concordância, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então aqui, depois de arrependido, ele está fazendo um contraste, né, ali com os versículos 14 a 16. E agora então, o versículo 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Interessante que essa nossa versão aqui, ela começou o versículo 2, quanto a mim, no início, quando Asaf estava no seu estado de pecaminosidade, que ele estava aferindo a sua vida com a vida do ímpio, quando ele deixou de olhar para Deus e passou a olhar para os perversos, aqui o versículo 2 fala, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Então, agora, esse Salmo 73, ele termina também o versículo 28 com quanto a mim. Essa versão, então, é muito boa, aquela, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, o Senhor Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Então ele faz um contraste. Antes ele estava escorregando, seus pés resvalando, ele quase caindo, pouco faltou para que ele caísse, ele falando dele, quanto a ele estava na situação. E agora o versículo 28, para encerrar aqui o Salmo, né? Quanto a mim, ele tem outra perspectiva, ele tem uma maneira, um novo modo de ele falar dele, da sua vida, da sua experiência agora. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Então, o bom para o crente é estar junto a Deus. As coisas do mundo, as coisas que o perverso usa, nós não podemos, se nós estamos caminhando a pé ou de bicicleta, num determinado lugar, com calor, sol, estamos caminhando ali por necessidade, e agora passa o perverso perto da gente, com o carro do ano, ou com um carro que custa muito dinheiro. Ali a pessoa, o normal é pensar, mas fulano tem tanto dinheiro, ali no seu carro de luxo, eu não podia ter um carro daquele. Então, quando o crente pensa assim, ele está ambicionando uma coisa que não é dele. Isso aí é o orgulho, apresentar ser uma coisa que ele não é. Ele está tirando o seu olhar de Deus
e olhando, né, para fora, olhando para a vida do ímpio. E isso é tratado como pecado, o pecado de Asaf. E agora, então, ele reconhece que bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. E o versículo encerra, o salmo aqui encerra, para proclamar todos os seus feitos. Então, o crente, ele precisa, né, proclamar os feitos do Senhor, proclamar aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Deus, ele faz por nós, aquilo que Deus fez no caso de enviar Jesus para nos salvar, para salvar todos, quem quiser. A salvação é de graça, a salvação. Então essa salvação, ela precisa ser proclamada, ela precisa ser falada, testemunhada em todos os lugares, no trabalho, em casa, com os amigos, em todos os lugares, a palavra de Deus, ela precisa ser proclamada. E nós vemos que está sendo, a palavra de Deus está sendo proclamada realmente em todos os lugares, em todo o mundo. Deus tem levantado pessoas para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho a outras culturas. O Evangelho está sendo acessível a todos. Existem, na verdade, muitos povos, línguas, tribos, etnias, para ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra está sendo pregada, ela está chegando nos corações, e para a vinda de Jesus só falta uma coisa. Tudo está acontecendo. Para a vinda de Jesus só falta uma coisa, é o Evangelho ser pregado para todas as pessoas. Isso é função da igreja. Isso é função da igreja, ela não desviar o seu olhar de Deus e olhar para o mundo, aferir a sua vida com a vida do mundano, com a vida do perverso, mas devemos olhar para Deus. E então, para concluir aqui, eu gostaria, né, de fazer uma oração conclusiva. E esta oração, irmãos, é um hino ao Senhor, o hino 70 do nosso inário. Nós não vamos cantar esse hino, é um hino, não é conhecido da nossa igreja. Os irmãos vão abrir no nosso inário aí, o hino 70, vamos meditar na letra desse hino. O hino 70, nós vamos meditar, porque esse hino aqui é uma oração ao Senhor.